Bom, pessoal, respeitando aqui os 5 minutinhos, vamos começar. Como a gente falou, né? Hoje é um dia um pouco atípico, tem jogo na França e Espanha. E a gente vai fazer o call aqui, como sempre, rotina. Hoje o Michel normalmente faz o call aqui com a gente. Ele não está essa semana, então o Gabriel Magoga, que vai, né, que trabalha com ele, gestor do time dele, e vai tocar, né, toda a parte de crédito. Eu vou passar um pouquinho dos resultados dos fundos, tá? Então, começando aqui pela renda fixa. O M8 Capital Plus, que é um fundo nosso que está plena ascensão, crescimento, né? Hoje ele está sendo distribuído no Itaú, no BTG, no XP. Tá? A gente está falando aqui de uma carteira que concentra aí aproximadamente 37% em cota sênior de FDICs. Tá? A segunda maior posição são os títulos corporativos, sua maioria são os instrumentos nos debêntures, né, com 23,27%. Depois as letras financeiras com 17,48%. Né? O restante ali está dividido entre, né, CDB e Caixa, tá? Compromissado e título público. O fundo esse mês, né, entregou um bom resultado de 1,21, ou seja, 108% do CDI, né? E no ano, né, está recuperando um pouco mais do que foi nos últimos meses, né? Então a gente está entregando 105% do CDI, né? E desde o início ele é um fundo que tem aí, né, performado muito bem, entregando 116% do CDI, né, historicamente, tá? O fundo atingiu aí a marca de 500 milhões de reais, a gente está super animado e contente com esse fundo, né, com a distribuição dele, está indo muito bem, né, e com a performance também, né, principalmente. O M8 Yield é um fundo que hoje só está sendo distribuído pelo BTG, mas é um fundo que também está super, super bem, né? Ele tem aí um ano e pouquinho e já tem 453 milhões, próximo do Capital Plus, que é um fundo de 5 anos. Né? Ele é um fundo que tem uma diferença aí de liquidez, né? Ele é um fundo com prazo menor de resgate, a gente está falando de um D9, enquanto que o Capital Plus é D32, né? A diferença dele é que ele é para investidor em geral, né? Então ele pode ter até 20% em cota sênior de FDIC. Hoje a gente está com 19,41, né? E a maior posição, né, são os títulos corporativos com 17, com 27%, e depois as letras financeiras com 23%. Né? O restante como eu falei, também caixa e um pouco de CDB. CDB ali hoje nós estamos com quase 9% também, tá? E caixa aproximadamente 20% entre título público e compromissado. Nesse mês, ele foi muito próximo do que é o Capital Plus também, rendeu muito bem, 1,20 no mês, a 107% do CDI, né? E no ano ele está 102% do CDI, né? A gente fala que esse fundo é para rodar entre 102% e 105% do CDI, né? E desde o início ele roda 104% do CDI, que a gente entende que está muito, muito, muito dentro aí das nossas expectativas, tá? Vamos falar aqui da Previdência. Previdência, a gente tem 3 fundos, né? A carteira é a mesma, né? O fundo da esquerda é o fundo que é distribuído pelo BTG, o M8 Capital Previdência, né? O fundo exclusivo da seguradora do BTG. E o da direita, o M8 Capital XP Previdência, ele é da XP Seguradora, também exclusivo da XP. Né? Ele é o fundo mais novo, né? Mas a carteira principal é a do M8 Previdência FIFE, que é essa carteira do meio, é o fundo Master. Né? Então, a gente está aqui no Fundo da Previdência do BTG, a gente tem aí o fundo rodando a 103% do CDI, né? Na XP, o fundo rodando 102% do CDI no mês. Tá? Uma diferença pequena aí, é o fundo que tem, né, um PL menor, né? A gente está falando que o fundo BTG está com 825 milhões, enquanto que o fundo da XP tem 61 milhões. Né? Então, com isso, o começo do fundo acabou sendo prejudicado um pouquinho, mas já vem recuperando, no ano já está rodando 101%, né, igual ao do BTG. Tá? Com relação à carteira, aqui a gente fala e mostra para vocês que a gente pode ter de FDIC sênior, né, cota sênior de FDIC, até 25%. E hoje a gente está com 23,87%. Tá? Sendo que a maior posição hoje do Previdência, um pouco diferente do que a gente mostrou no Capital Plus e no Yield, a gente tem as letras financeiras como maior posição hoje do fundo, com 25,90%,
tá? E depois os títulos corporativos, na sua maioria debêntures, com 23,69, tá? Depois a gente tem os CDBs, né? 9% de CDB, e caixa está em aproximadamente ali 18, 19%, né? Entre compromissado e título público, tá? A meta desses fundos, né? A gente sempre fala isso, né? Sempre foi entre 105 e 110, né? Então a gente vem cumprindo isso, né? Com exceção da XP, né? Que, como eu falei, é um fundo mais novo, e ele pegou um momento de mercado também, que ainda, né, pegou algumas taxas aí um pouco diferentes, ele está rodando desde o início 100%, mas a ideia é que, ao longo prazo, ele siga mais ou menos o caminho dos demais fundos aqui. Aqui um pouquinho da carteira, né? A carteira do M8 Capital Plus, primeiro, né? O fundo de renda fixa, para investidor qualificado. A gente está falando que aqui a gente pode chegar até 40%, então a maior posição hoje é em FDIC, depois a maior posição é em letras financeiras, depois a gente vem todos os segmentos aí: saneamento, transporte e logística, energia, agronegócio, petroquímica. E a gente vem aí ao longo do tempo, né, pelo menos nesses últimos 3 meses, a gente vem aumentando um pouquinho a diversificação da carteira. Hoje nós estamos trabalhando aí em torno de 35 a 40 ativos na carteira do Capital Plus, e dos outros fundos vocês vão ver a mesma coisa, tá? Então as principais posições ali: saneamento, agronegócio, transporte e logística, energia, saneamento de novo, né? Então, e os principais bancos, né? Principalmente aqui Itaú, Caixa Econômica e Santander, tá? Com relação ao yield, também a posição muda um pouquinho de um fundo para o outro, né? Mas aqui a maior posição continua sendo a Egea, o Expoel, Unipar, Eletrobras, também, né, energia e saneamento, como principais aí de corporativo. Em relação aos bancos, letras financeiras, a gente está falando que Itaú, Bradesco, Caixa Econômica, Santander como os principais bancos aí, carregando as maiores posições, né? Você viu o Itaú, a gente tem 8,70 no Itaú hoje, tá? Enquanto que aqui a gente tinha 7,17 no Capital Plus, no Yield a gente tem 8,70% de exposição em letra financeira do Itaú. A posição aqui acaba sendo um pouquinho maior, porque a posição de FDIC é um pouquinho menor no yield, né? A gente não pode ir até aí 20%. Perfeito. Aqui é o Previdência, né? O nosso maior fundo hoje, o Previdência está, né, o fundo Master está com quase 1,2 bi de reais. Então, aqui a gente tem uma carteira ainda um pouco mais pulverizada, né? Sendo as maiores posições hoje em título corporativo: Unipar, Eletrobras e Egea, né? Também na mesma linha, né? Energia e saneamento, né? Como os principais. E a gente viu uma oportunidade Unipar aí recente, né? E começamos a fazer um pouco mais de posição nessa empresa, que a gente já teve no passado, uma empresa muito boa, a gente gosta, e a gente a gente voltou a ter o Unipar na carteira. Com relação às letras financeiras, né? Maior posição também Itaú, né? Com 6,84, temos Bradesco, Caixa Econômica, Banco Safra aqui também, tá? E Santander também como os principais bancos aí. Aqui um pouquinho dos FDICs, tá? Então, apesar da gente estar com os fundos fechados hoje para captação, né? A M8 Opportunities segue entregando aí seus 117% de CDI no mês, no ano rodando a 116, enquanto que o Advanced melhorou um pouquinho também, né? Foi rodar 115 no mês, ele estava rodando de 112, 113, com essa queda na taxa de juros. Percentualmente falando do CDI, a gente teve uma pequena melhora, né? E no ano a gente está rodando a 114 também, né? E desde o início 122, que é o número mais adequado aí. O Opportunities veio de uma carteira mais longa, né? A gente está falando de um fundo de 8 anos, pegou taxa de juros a 2%, né? Então dá uma discrepância aí com relação ao percentual do CDI, né? Com relação ao Strategy, é um fundo que teve uma recuperação nesse último mês, rodando a 152% do CDI, né? Ou seja, 1,70 nominalmente no mês, né? Um belo retorno aí para esse mês. E no ano a gente está rodando a 122% do CDI. Ele é um fundo que tem, né, agora falando das carteiras aqui, né? Ele é um fundo que tem cota subordinada júnior. Hoje a exposição em júnior está um pouco menor do que a gente estava tendo nesse fundo. A gente está com 32% de cota júnior, 34% de mezanino e 32% de cota sênior. Enquanto que nos outros fundos, no Opportunities, né, e no Advanced,
a gente segue muito parecido, né? O Opportunity está carregando em cota sênior 76,87, em cota sênior, e mezanino a gente carrega 13,50. Normalmente o Opportunity sempre carrega um pouco menos de cota mezanino do que o Advanced. Até no regulamento do Advanced a gente pode ter um pouco mais de cota mezanino do que o Opportunities, tá? O caixa, muito parecido, né? O Opportunities 9,62 e no Advanced 10,52, né? E com relação à cota sênior aqui no Advanced, 69,81 de cota sênior e de cota mezanino 19,68, então beirando aí quase 20% de cota mezanino. O PL dos fundos segue muito parecidos, né? Tem pouco mudança, pouco resgate, né? Uma questão que a gente tem aqui, os fundos são fechados, mas tudo que tem de resgate praticamente a gente tem de Ou de remuneração das cotas ou de amortização. A gente deve ter feito muita manutenção de caixa, porque a gente tem um volume aí de amortizações previstas. Em média, está nos dois fundos. No Opportunity, a gente recebe em torno de 20 milhões por mês de amortizações já programadas. E no Advance de 40, que supre tranquilamente aí o volume de resgates, tá? Que a gente tem para os próximos 3 meses. Então, mesmo no fundo fechado, vocês veem que a gente mantém um PL aí muito próximo do que nos últimos 6 meses. Aí, o PL médio aí é praticamente o mesmo. Tá? Aqui um pouquinho da carteira, né, do Advanced primeiro. Né? Então, a gente olha aqui a parte de liquidez primeiro. Bom, a parte de fundos, né, são 66 fundos. Uma posição aqui, a maior posição hoje é caixa, né, com 10,50. Depois a gente vem aqui nos maiores FDICs aqui, ainda são geridos pela M8, que a gente tem um controle, monitoramento diário desses fundos, né? Aquela coisa de poder vetar uma operação que a gente não está confortável. Então a gente tem as maiores posições no fundo, tanto no Opportunities como no Advanced. A gente tem as maiores posições concentradas aí nos fundos geridos pela M8. O GM8 gera mais ou menos 40 fundos, 40 FDICs, né? E a gente tem aí em torno de mais 25, 30 FDICs na carteira que são de gestores terceiros, né? Que a gente já conhece muito bem o originador e a gente faz todo um processo, obviamente, de diligência aqui, monitoramento desses fundos para se sentir confortável, assim como a gente faz para os nossos aqui também, né? Que já tem esse conforto um pouco maior por estar olhando a operação do dia a dia. Né? Então, na parte de liquidez, a gente está com 28,83% em fundo aberto, somando-se ao caixa, aproximadamente 40%, né, 39,5%, né, de liquidez para pagamento em 90 dias, fora amortização, né, que tem regular, como o Magoga falou, né, os resgates estão sendo pagos praticamente pelas amortizações. Né? Então, o fundo que está super bem de liquidez. A subordinação júnior está oscilando um pouco até né, nesses últimos meses, a gente está falando de 33% de subordinação júnior hoje, que vem acontecendo, esse número vem nos últimos meses aí já sendo apresentado. PDD média vem tendo também um pequeno aumento, né? E esse mês aí a gente fecha com 4,12. Foi reduzido, tá? Esse mês foi um pouquinho de redução, né? De todos os indicadores melhoraram. Melhoraram. Você vai falar dos indicadores, eu vou falar só dos fundos, eu não erro aqui. Recompra 2,89, né? E o percentual em FDICs aqui no Advance a gente está com 77,16. Vocês vão ver que ele é um pouco maior do que o Opportunities, que a gente vai passar aqui na tela. Aqui, desculpa. O Opportunities está com uma posição um pouco maior em fundo aberto, né? A gente vê aí 40,25 e 9,62 em título público. Então, quase 50% do fundo está com liquidez para 30 dias, teria liquidez para 30 dias, sendo que o fundo é de 90. Né? Então, super tranquilo. Subordinação júnior a mesma, né? 33,43, PDD média 4,12, recompra média 2,89 e o percentual de FDIC sobre gestão M8 um pouco menor do que o Advance, como eu comentei, a gente está com 63,52. Tá? E um pouquinho menos de fundo aqui, né? Aqui a gente está falando de 63 FDICs, né? Sendo a maior posição também o caixa, com 9,60, né? E a gente tem aí os outros fundos distribuídos aí, como eu falei, a maior parte dos primeiros, as maiores posições ali estão nos fundos geridos pelo M8, tá?
Um pouco disso que eu ia falar dos resultados, mas agora, se puder aí complementar e trazer um pouquinho do mercado de crédito, trazer alguns números aí também de melhoria do mercado, principalmente do FDIC multicedente, muito sacado, que é a nossa especialidade, né? Claro. Bom, aproveitar que a gente está mostrando aqui, então, a oportunidade de começar pelos FDICs, tá? Como até que tinha comentado um pouquinho, a gente teve uma melhora, apesar que pequena, em todos os indicadores, tá? Então, a subordinação a 33,5, estava nos 33 no mês passado, o PDD reduziu um pouquinho, chegamos a 4,3 no mês passado, voltamos ali para um 4,12, é o nível que a gente gosta, tá? Historicamente, a gente mantém esse nível muito próximo de 4, nos piores momentos de crédito aí, a gente não passou de 7%, 8%, que foi no caso da pandemia, e média histórica da indústria é em torno de 5%, tá? Então, como a gente tem uma cabeça mais conservadora, é normal a gente sempre estar um pouquinho abaixo da indústria como um todo, tá? Do excedente muito sacado. Questão de recompras também teve uma reduçãozinha de 3,11 para 2,9, também indicando aí uma melhora na liquidez, tá? O que a gente geralmente tem no final do semestre, mas que devemos também ter alguma pior estabilidade nesse mês, devido ser o mês de julho, sazonalidade mais fraca, os FDICs operam um pouco menos, tá? Os fundos acabam carregando um pouquinho mais de caixa e, consequentemente, acaba tendo um pouquinho mais de recompra. Sobre o primeiro semestre, eu acho que a gente vem discutindo isso aí mês a mês, tá? Então, foi um semestre que começou um pouco mais rápido na questão do município sacado, principalmente por causa de sazonalidade. A gente teve uma retomada boa no volume de operações ali posterior ao carnaval, uma perspectiva de que os juros iam reduzir. Aí começou toda a questão de incertezas geopolíticas, guerra, Estreito de Hormuz e tudo mais. E o pessoal começou a ficar mais receoso, a gente começou a adiar a redução do CDI, a redução dos cortes, né, dos juros, que acaba afetando também o custo de captação dos FDICs. Então, o pessoal começou a reduzir um pouco de movimento de captação, não tinha mais perspectiva de novas emissões de cota, foi, inclusive, um dos movimentos que fez com que a gente fechasse os fundos, né, no início do ano. E no final, a gente teve até um semestre ok, tá, satisfatório, principalmente pelas performances, a gente consegue ver isso pelo desempenho do Strategy, que apesar de ter tido uma volatilidade maior da SUB, ele teve um bom rendimento aí, carregando no ano 122, pelo patamar de juros, assim, um resultado positivo. Eu acho que as cotas subs têm um histórico um pouco melhor, mas considerando o cenário de crédito, a gente considerou um bom resultado nos fundos, nas cotas, tá? A gente sempre tem essa premissa de que no multicedente sacado a gente tem um semestre sempre um pouco mais fraco e um outro melhor, tá? Então a gente tem essa expectativa de ter um segundo semestre um pouco melhor, talvez ali depois de outubro, com um cenário de eleição um pouco mais definido e menos caótico, com questão de 13º, questão de Black Friday, que sempre acaba girando um pouco ali o movimento de operações nos FDICs, tá? Então a gente vai acompanhar esse segundo semestre, esperando um pouquinho de melhora ali, principalmente na questão de captação e volume de operações dos fundos, mas ainda sem perspectivas para abertura, tá, dos FDICs. Com relação aos fundos de renda fixa, apesar do crescimento deles, a gente tem conseguido manter ali, né, o percentual que é a nossa cabeça de manter o pessoal próximo do limite de alocação em FDICs, sempre em cota sênior, tá? Majoritariamente fundos abertos, apesar de ter uma pequena exposição hoje de fundos de FDICs fechados, mas todos também com cronograma de amortização próximo ou com mercado secundário. E com isso a gente tem conseguido carregar também bastante uma rentabilidade legal nesses fundos de renda fixa, tá? Os principais fatores que foram positivos nos fundos de renda fixa nesse semestre, nesse mês, foi uma retomada ali também dos ativos, principalmente de saneamento, tá? Hoje já era uma posição significativa nas carteiras. A própria Sanepar, que entrou esse mês, foi um setor que sofreu bastante lá em abril, por causa de todo o estresse com a questão do balanço da EGEA, afetou o setor como um todo, né? E voltou bastante. Então, voltou bem em maio e seguiu um movimento aí também de fechamento das taxas agora para junho, tá? Então, foram os principais ativos ali que trouxeram a rentabilidade para cima. Como detrator, a gente teve um pouco a questão da Asas, tá? Que teve um ruído ali sobre a questão societária, sobre alguma possível ali divisão entre os ativos da carteira hoje da Asas, que acabou impactando o ativo. Então, hoje foi a posição que foi mais detratora ali de rentabilidade nos fundos de renda fixa, tá? No mais, as LDFs performaram bem e a gente segue com aquela alocação na duration curta, tá? Então, a gente está com um volume de caixa legal, a gente está vendo algumas aberturas de spread que podem identificar ali, que podem aparecer algumas oportunidades. A gente carrega a caixa elevado já faz mais de um ano, esperando o mercado secundário voltar ali numa racionalidade, voltar a um nível de spread que a gente considera compatível ao risco-retorno dos ativos.
Então, a gente está começando a identificar algumas oportunidades, acompanhando algumas aberturas de alguns ativos que a gente gosta, para de repente ali fazer uma alocação ou outra, mas sem ainda se alongar muito na duration, tá? Acho que a gente acha que as incertezas ali, principalmente políticas para o segundo semestre, a questão do fiscal vai bater muito forte na eleição, então a gente não consegue prever como vai ser ali o comportamento da curva, tá? Então, se ele se alongar muito na duration, a gente vai acabar crescendo tanto com a volatilidade desnecessária aqui, que ainda é a nossa intenção aqui nos nossos fundos, tá? Nossa ideia, então, é se manter ali no duration curto nos ativos de renda fixa, sempre mantendo ali o maior volume possível de cotas de FDIC, que tem um carrego legal, com uma volatilidade mais baixa, tá? Perfeito. Esqueci de falar do Strategy. Isso, Eu voltei a tela aqui. Se é, puder até comentar, você estava falando até do Strategy, ele teve uma recuperação esse mês. Acabei esquecendo de passar a carteira dele aqui. a carteira dele teve um pouquinho de mudança, como você comentou, a gente teve uma reduçãozinha ali na cota subordinada. Ela era a nossa maior posição em questão de alocação por classe. Teve uma pequena redução, mas isso aqui é normal, tá? Foi realmente uma alocação maior que a gente fez em mezanino, que acabou aumentando a mezanino, mas o fundo segue ali próximo, quase que um terço, um terço, um terço, tá? Um terço subordinado júnior, um terço sênior, um terço mezanino. A gente teve algumas oportunidades de alocação mezanino que fizeram esse avanço da classe no Strategy, inclusive também no Advanced, tá? No Advanced nos últimos 2 meses a gente elevou ali o percentual de mezanino de aproximadamente 15 para quase 20, né? Então ali dentro do mandato do fundo, que o Advanced pode ir até 40, o que fez também melhorar um pouquinho o carrego tanto do Advanced quanto do Strategy, tá? O Strategy ele mantém o caixa bem reduzido, nós não temos um volume de resgates muito alto nesse fundo, por são de 360, a gente tem uma alocação muito relevante do Strategy também em fundos abertos, aproximadamente 46%. Então, se qualquer aumento de resgate, a gente conseguiria provisionar muito antes até do prazo de liquidação do TD 360, tá? Demais, os indicadores de status também tiveram uma pequena melhora, estamos tomando em torno de 28% nas cotas de subordinação de juros nas cotas mezanino e sênior, PDD muito em linha, um pouquinho abaixo ali do Advanced Opportunity, está com 2,96, abaixo de 3, principalmente aqui, tá? Por causa que a alocação do Strategy é muito mais focada em fundos de gestão nossa. Então, a gente tem um controle maior da carteira, consequentemente, o PD e o nível de recompra acaba sempre sendo um pouquinho abaixo do Advanced Opportunities, que também possui ali fundos de terceiro. Mas também super saudável, tá? O fundo tem tido algumas volatilidades ao longo do mês, mas principalmente ali por questão de conciliação, que acaba impactando um pouco as cotas subordinadas júnior, mas a rentabilidade ao longo do ano está bem satisfatória, tá? Principalmente considerando o cenário aí que a gente está com explodindo RJ, cenário de crédito bem a risco, principalmente na questão de middle class, aí, nas pequenas e médias empresas. Perfeito. Eu acho que na parte do crédito estruturado, né? Acho que você falou muito bem aí, né? Tem uma leve melhora, né? Tem alguns originadores, alguns FDICs nossos aqui e de terceiros que já estão se preparando para fazer algumas edições, né? Isso a gente sente como um bom sinal aí no mercado. E em correlação à renda fixa, né? Só fazendo um resumo do resumo aqui, né? A gente conversou essa semana, a gente teve comitê segunda-feira de high grade, a gente estava falando, né? Acho que o mercado secundário, inclusive, ele está ficando até um pouco mais parado do que o normal, né? O pessoal, os fundos continuam captando, né? Teve uma entrada forte aí de recursos nos fundos de renda fixa, então praticamente ninguém está querendo vender, né? Só tem comprador no mercado, né? Então o mercado está até mais desaquecido, vamos dizer assim, o mercado secundário, né? A gente não vê novas emissões aí, né? Porque isso é uma coisa vindo do mercado. Tem algumas emissões, mas geralmente fica muita coisa dentro dos bancos, e pouca coisa que acaba vindo do mercado, vindo um spread interessante. Então, eu acho que assim, temos que torcer e aguardar aí, talvez uma queda de juros para que a gente consiga ver uma melhora aí no mercado de renda fixa também, né? Ter mais oportunidades, como a Bárbara falou, né? E é isso, né? A gente mantém nossa postura conservadora, sempre olhando, né, para a duration, né? O Brasil é um país que é difícil de ter uma leitura, é um país de ciclos, então a gente precisa ter muito essa governança e monitoramento dos ativos, justamente para a gente segurar bem aí nos momentos mais difíceis e quando a gente tem oportunidades a gente saber fazer, né? Então a gente vem monitorando bastante os ativos de high grade,
investindo cada vez mais em tecnologia, inteligência artificial, justamente para a gente ter um monitoramento mais robusto, né? E sempre tentando antecipar o movimento, né, de mercado. Acho que isso é muito importante para a gestora. Bom, eu acho que é isso, né? Para hoje, acho que a gente passou bem aí o que a gente gostaria de fazer. E vamos liberar o pessoal aí para ir para o jogo, né? Ver o final do jogo da Espanha aí e França. Tá bom, gente? Obrigado e até a próxima.